Senhor, nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para te exaltar, Senhor. Mesmo em meio a todas essas circunstâncias que estamos vivendo, Pai, nós queremos a Tua presença, Pai. Nós confiamos em Ti, nós confiamos que o Senhor está no controle, Pai, de tudo que está acontecendo, Senhor. E te adoramos e te exaltamos, Pai. Obrigada, Senhor, por estar nos sustentando, por estar nos dando forças, Pai. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, as pessoas que estão precisando, Senhor, de um conforto no coração agora, Pai. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, as pessoas, Pai, que estão passando por alguma necessidade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, dar sabedoria aos médicos, Pai. Oh, Senhor, nós te adoramos. Nós colocamos diante de Ti as nossas preocupações. E tudo o que te pedimos agora é a Tua presença nesse lugar, Senhor. Tudo o que te pedimos agora é a Tua presença nas nossas casas, Pai. Em nome de Jesus. Oh. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo o que tenho e sou, e também quem não sou. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar aqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar aqui. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. A Tua graça nos basta, Senhor. O Teu amor que nos envolve, Pai, as Suas misericórdias que se renovam a cada manhã.
elas são necessárias para nós, é tudo que nós precisamos. A tua graça nos alcançou, Pai amado, e essa graça nos garante a liberdade em Cristo. Essa graça nos garante, ó Pai amado, a segurança. Essa graça do Senhor, seu amor que nos alcançou, nos garante, ó Pai amado, estarmos firmes, mesmo diante de todos os acontecimentos, mesmo diante, ó Pai amado, ao caos que o mundo está vivendo. A nossa garantia é o Senhor, a nossa garantia é o seu amor. O Senhor é, Pai amado, o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Obrigado pelo seu amor e pela sua graça. Aleluia. Queridos, primeiramente, uma boa noite. Obrigado por mais uma vez entrarmos dentro da sua casa. Mais uma vez nós iniciamos a quarta fé e mais uma vez nós temos a oportunidade de fazer exposição a respeito da palavra do Senhor. Então nós estamos aqui reunidos com muita alegria essa noite e a ideia que nós temos é com certeza transmitir aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração e repartir com vocês. Primeiramente eu quero agradecer também pela sua fidelidade, pelo seu comprometimento com a obra do Senhor, você que tem sido dizimista fiel, você que tem sido ofertante, tudo isso que está acontecendo, nós não estamos apenas chegando dentro da sua casa, nós também estamos chegando em outros lugares do Brasil, em outros países também, porque, querido, isso é resultado, é fruto da sua fidelidade. Muito obrigado, obrigado por você também que contribuiu com as comidas, com os brinquedos, para o movimento que nós fizemos na 406 do Recanto das Emas. Você está de parabéns e que venham as próximas. Em nome de Jesus, nós contamos verdadeiramente com cada um de vocês. Amém? Amém, Wilton? David e Sara, amém? Glória a Deus. Querido, essa noite nós queremos trazer uma exposição muito interessante a respeito de João capítulo 10:10. João 10:10. Então nós vamos expor isso aqui essa noite com você e eu queria que você estivesse bem atento e principalmente se ligasse naquilo que de fato nós vamos ministrar essa noite, porque é interessante, porque quando nós falamos a respeito de João 10:10, é um versículo que muita gente conhece, mas também é um versículo que muitas pessoas conhecem porque falaram para ela sobre esse versículo. E não foi ela que buscou o conhecimento desse versículo. E quando você busca o conhecimento a respeito da leitura da palavra de Deus, muitas vezes aquilo que te falaram, meu querido, você vai ser surpreendido com aquilo que a palavra quer falar especificamente com você. Então eu queria que você abrisse aí na sua casa o livro de João, capítulo 10, verso 10. Você pode nos acompanhar aí abrindo esse versículo no seu celular, no seu tablet, ou mesmo pegando a sua Bíblia. João 10:10 diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Com certeza você já ouviu falar sobre essa frase: o diabo veio senão para roubar, para matar e para destruir. Pois é, nós vamos essa noite fazer a exposição a respeito disso, querido, pois esse texto bíblico está exatamente assim como nós lemos, mas a interpretação desse texto não quer dizer que de fato é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Eu creio que você já ouviu, eu já ouvi pregadores falarem a respeito disso. O diabo não veio, eu não sei, para matar, roubar e destruir. Todo mundo já ouviu, eu já vi diversas pessoas explanarem, e é muito interessante porque a ênfase do poder de Satanás é tão grande em João 10:10 que nós esquecemos do restante do texto. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você se ligasse, Wilton. É bem interessante, que o ladrão veio. O ladrão veio. Então, a gente entender isso aí, a gente vai usar a exegese, a hermenêutica, e a gente volta um pouquinho, no capítulo 9, Jesus está ali tendo com os fariseus, com os líderes religiosos, e ele está chamando a atenção deles, porque ele é questionado por causa de uma cura, e ele vem explanando, e eles não entendem nada que Jesus está falando, eles não compreendem o que Jesus está falando, eles não querem entender o que Jesus está falando, e ele vem aqui e usa algumas figuras conhecidas. Ele fala de aprisco, fala de ovelha, fala de ladrão, e ele vem falando de pastor. Jesus é o bom pastor. E ele fala que o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Aí aquela pergunta que ecoa, né? Esse, quando fala ladrão, ele está falando do diabo?
É o diabo quem é o ladrão, né? Porque quando você vê o versículo 10:10 de João, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Perceba que o texto não diz o diabo, o texto diz o ladrão. Algumas pessoas têm associado a palavra ladrão com o diabo. Mas será que realmente existe ligação entre essas palavras? Será que existe ligação? Será que o ladrão é o diabo? Então, quando nós paramos, o Wilton falou a respeito da hermenêutica, né? O que é a hermenêutica? É você entender o texto no fato do contexto que ele foi escrito. Então, não tem como você chegar na conclusão sem você entender o contexto. E muitas pessoas, João 10:10, é o diabo que veio para matar. Eu não estou aqui para livrar Satanás. Eu não estou aqui para ser advogado de defesa do diabo, porque ele tem que mais se dar mal e se lascar mesmo. Essa é a realidade, e isso não tira também os atributos de Satanás, que quer roubar a nossa vida, que quer minar a nossa fé, todos isso não tira, mas o texto em si não diz isso, né? Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, nós precisamos entender o contexto desse texto. Sabe, a palavra do Senhor diz, nós vamos voltar um pouquinho no versículo 1. Então, João capítulo 1, para você entender um pouquinho do contexto, para que a gente possa chegar na conclusão. De fato, quem é o ladrão desse texto? É o diabo? Ou existe algum outro sujeito aí que não é o diabo que Jesus está querendo expressar nesse texto? Vamos ler aqui o versículo 1, diz assim, ó: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Se atentem ao versículo 2 de João capítulo 10. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas para as que lhe pertencem, vão adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. João capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. Preste atenção, em nenhuma parte do texto anterior ao versículo 10 se refere a Satanás. Em nenhum momento, nem tampouco versículos posteriores vão falar a respeito de Satanás. No versículo posterior, a partir do verso 11, diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vindo o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Até agora, João 10, do 11 ao 13. Até agora, em todo o texto, não vemos em momento nenhum a referência de Satanás. O que parece nessa parábola, meu irmão, é muito interessante, né? Jesus está colocando, de fato, ele no papel do bom pastor e os falsos mestres de Israel como os maus pastores, como os ladrões e mercenários. Quando Jesus disse essas palavras, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque quando Jesus disse essas palavras, o Filho de Deus, ele abordou uma questão que já era problemática naquela época. Então Jesus aqui, quando ele está contando essa parábola, ele está abordando uma questão que já era um problema naquela época. Que problema é esse? A ganância dos líderes religiosos, isso era muito claro naquela época, e o desespero das suas ovelhas. Então Jesus ele trouxe essa palavra para falar a respeito da realidade da igreja naquela época. E é muito interessante porque é a realidade da igreja também fora de época. E fora de época essa, nessa época que nós vivemos. A gente vê Jesus falando com fariseus. Quando a gente percebe que o lobo vem para despedaçar, o lobo vem para... ele foge. A gente percebe, quando a gente lê a Bíblia, quando está lendo a palavra, quando refere a Gamaliel. Gamaliel, ele percebeu que ele era o Cristo. Só que na função que ele exercia, o cargo que ele tinha, né, político-religioso, ele não poderia ser destituído disso, ele não quis abrir mão disso. Portanto, ele conheceu, mas ele não reconheceu publicamente
Jesus como Salvador. Muitos daqueles fariseus ali, eles tinham a certeza que Jesus era o Salvador, mas não podia abrir mão daquilo ali, era o ganha-pão, era a minha função primordial. O mercenário da fé. Totalmente mercenário. E hoje, eu trazendo para cá, que eu olho um mercenário, que eu olho um ladrão. Ladrão não é aquele só que coloca a mão dentro da carteira do próximo, não. Ele está falando aqui daquele que tem conhecimento da palavra, daquele que sabe o que o Evangelho está trazendo. E ele voluntariamente, ele deturpa para quê? Para manter-se estável, para manter o seu status quo, para manter a sua forma, seus percebimentos mensais, para aumentar o seu rendimento. Então a gente começa a perceber aí. E a gente vai entrar em outra parte que é importante. Como não cair nisso aí? A palavra foi muito clara quando foi lida aí, que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então a única forma de você não ser levado por ventos de doutrinas falsas, por ladrões que são citados aqui, é conhecendo a voz do seu pastor. Não, e é muito interessante porque nós entramos em xeque, né? Eu sou pastor por amor às ovelhas, ou eu sou pastor por amor aos benefícios que eu tenho sendo pastor? Então é muito interessante falar sobre isso, porque existe aquelas pessoas que têm o costume de dar a carteirada, né? Carteirada pastoral. O cara é o pastor, né? Ele é o pastor, então ele não vai pegar a fila na ceia do final do ano. Ele é o pastor. Não, ou é o pastor que vem aí, então vamos botar um forro novo na mesa. Ele é o pastor. E alguns homens, né? E eu até me incluo, porque eu sou pastor, e tiram aproveito disso. E Jesus estava justamente falando a respeito desses homens que tiram aproveito do contexto dele. E quando o ser humano, quando o líder religioso, ele passa a tirar proveito do papel que ele exerce como pastor, ele destoa aquilo que de fato a palavra diz. Ele já não dá mais a vida pelas ovelhas, ele quer que as ovelhas dê a vida por ele. Faz uma inversão de papéis. Então, pastor está falando isso por causa própria, eu estou falando isso porque eu já fui ovelha e eu já passei por situações como essas. Então eu percebia que eu estava sendo usado em algumas ocasiões. E eu percebi que alguns líderes religiosos estavam aproveitando do seu contexto. Talvez quem está ouvindo vai me detonar, né? Pastor lá do Ministério Somos falando besteira. Não, meu irmão, eu estou falando a verdade. Então, se você é pastor e está ouvindo isso, se você não tem a capacidade de dar a sua vida, de dar o seu tempo, o tempo do seu sono por amor à sua ovelha, você tem que rever o seu conceito pastoral. Porque provavelmente você está se incluindo nesses pastores que Jesus abordou aqui, sabe, aqueles falsos pastores. E é muito interessante porque no decorrer da parábola, nós percebemos que Jesus ele traz algumas figuras chaves. Ele fala a respeito das ovelhas, ele fala a respeito do ladrão assaltante, ele fala também a respeito do mercenário e fala do bom pastor. Ele traz 4 princípios aqui nesse texto de João capítulo 10. As ovelhas representam o povo de Deus. Então, naquele momento, Jesus falava diretamente aos judeus. Estava lá, o Wilton colocou isso agora. Ele falava diretamente, mas ele apontou que havia de fato outras ovelhas em outro aprisco, que ele havia de reunir todas essas ovelhas em um só lugar. Quem eram essas ovelhas? Nós, gentios. Graças a Deus por isso, né? E Jesus fala isso no 10, versículo 6. Eu vou reunir todo mundo. Tem outras que estão em outro aprisco. Eu vou reuni-las para estar comigo. E ele fala também a respeito do ladrão, o assaltante. Presta atenção. No primeiro versículo, Jesus afirma que aquele que entra no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, sem ser pela porta, ele é ladrão e assaltante. Então, quem é o ladrão? Todo aquele que não entra pela porta e utiliza outros mecanismos para alcançar as ovelhas no aprisco. Jesus disse que ele é a porta que leva à salvação. João capítulo 10, do verso 6 ao verso 9. Dessa forma, meu irmão, nós entendemos que o objetivo do ladrão é procurar meios para alcançar as ovelhas e ele bula, ele não, de fato não quer entrar pela porta, porque a porta é Jesus, e se você escolheu Jesus como a sua porta, essa porta exige transformação. E hoje nós percebemos que algumas pessoas não são transformadas, mas elas querem se apossar das ovelhas. Elas querem estar à frente
das ovelhas. E ela não teve uma transformação porque ela pulou a porta, resolveu pular o muro para ter acesso, resolveu pular a cerca para ter acesso às ovelhas. E Jesus está falando justamente desse comportamento aqui. Minha igreja. É boa falar Minhas sobre ovelhas. isso. O posse, né? Sentimento de posse muito grande. E isso a gente tem que estar vacinado. Como? Conhecendo a voz do bom pastor. Como é que eu vou conhecer a voz do bom pastor? Eu só quero a sua presença. É justamente o que a gente estava louvando aqui. É contemplação, é conhecer a palavra, o que a palavra diz, o que a palavra me encoraja, o que a palavra me desencoraja, o que a palavra manda eu ir, o que a palavra manda eu seguir ou ficar parado. Se eu não leio a palavra, se eu não oro, se eu não tenho um momento de intimidade, de contemplação, se eu não só quero a sua presença, como é que eu vou conhecer ela? Qualquer vento de doutrina que chegar, eu vou ouvir e vou estar afastado do caminho, vou estar afastado do alvo. E errar o alvo é pecado. E é muito interessante que o termo eu, né? O posse. Cara, é muito complicado você entender pastores que querem tomar posse de ovelha. Isso é dolorido, porque a ovelha nunca foi do pastor. E eu sempre falo isso. O pastor, ele é tão servo quanto a ovelha. O primeiro a servir é o pastor. E, logicamente, que a ovelha, amando o seu pastor, ela vai cuidar do seu pastor, mas aquele sentimento de posse não é o sentimento de que eu estou cuidando daquilo que não pertence a mim, mas pertence ao bom pastor, que é o meu pastor também. E quem é o bom pastor? Jesus Cristo. O sentimento de medo não pode ser a motivação. Sim. O sentimento, não, eu não posso contrariar, eu não posso. Não é isso. É outra coisa, é ser transformado de dentro para fora. A gente falou na quarta-feira passada, a gente está falando constantemente. Ser transformado é de dentro para fora. Então, se eu decido cuidar do David, é porque veio de dentro para fora. Sim. Não é para que ele veja, para que eu receba algo da parte dele ou algo da parte. Não, é de dentro para fora. E a gente entende que quando Jesus dá a vida, ele nos dá a vida livremente e de graça. Ele não está escravizando, ele não está colocando um jugo desigual, um jugo pesado. Não, ele está trazendo o contrário, está trazendo leveza, está trazendo paz de espírito, está trazendo graça à sua vida e não um sentimento de escravidão. É igual a gente está falando constantemente isso. A gente sai da lei, entra na graça e volta a ter uma outra lei de homens. Isso está totalmente errado. Está totalmente separado do que Jesus trouxe para a gente, do que o bom pastor trouxe para o nosso meio. E a gente tem que tomar esse cuidado. Eu não devo ser explorado voluntariamente. Não, eu tenho que reconhecer a voz do meu bom pastor. Não, é interessante porque o reconhecimento da voz do bom pastor, nós vemos a questão de situação de risco, né, que muitas ovelhas têm por não estar com o pastor, mas sim servindo ao lobo, né? Que a palavra do Senhor diz que é justamente nessa situação, aonde a situação de risco acontece, aquele que digamos que é o mercenário, ele não está com as suas ovelhas, ele abandona a ovelha. Ele abandona a ovelha na situação de maior conflito que possa existir. Então, como é que, pastor, que eu vou saber que eu sirvo um bom pastor, meu querido? Você só vai servir um bom pastor se você entender quem é o bom pastor na sua vida. E o bom pastor é Jesus Cristo. Não é eu que sou o bom pastor. Eu estou aqui como um cuidador, um pastor para cuidar da sua vida. Mas o bom pastor que é o seu pastor é o meu pastor também. Nós temos o mesmo pastor. Essa é a realidade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É muito comum nós observarmos, né, que algumas denominações elas até proíbem as ovelhas de irem em outra igreja, proíbem as ovelhas de se ambientarem com outras pessoas. Sabe por quê? Porque existe o medo. O medo de perder ovelhas que não pertencem a ele. Olha que coisa louca. Como é que eu vou ter medo de perder aquilo que não é meu? E isso é uma situação que é interessante falar, porque isso adoece pastores que não conhecem isso, não têm esse conhecimento. E ele adoece por causa disso, sendo que ele não entendeu que a ovelha, na realidade, meu irmão, não é dele. A ovelha é do bom pastor. E quando nós passamos a ter esse entendimento, e outro detalhe, gente, que é muito interessante. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, não é verdade? E a ovelha, ela tem total liberdade para escolher em que pasto ela quer reinar. Em que pasto ela quer estar. A ovelha tem essa liberdade.
E os pastores têm que entender isso, porque aqueles que não entendem, eles sofrem. Sofrem. Aqueles que entendem, sabe o que ele, na cabeça dele, quando uma ovelha sai do pasto dele, essa ovelha saiu daqui bem, ela pode se tornar melhor em outro pasto. Ou ela saiu daqui bem, ela vai tornar outras ovelhas melhores em outro pasto. Aí muda o comportamento. Para de existir aquela rixa, né, que existe entre denominações. Não, meu irmão. Nós estamos compartilhando do mesmo cajado, digamos assim. Onde todos nós servimos a um único pastor, que é o bom pastor, que é Jesus Cristo. É o reino. Sim. Quando a gente entende a visão de reino, a gente tira a posse, a gente tira o egoísmo, a gente tira até a inveja, né? Não existe inveja gospel, inveja santa. Não existe inveja, né? A gente tira a inveja do nosso meio, a gente tira esse medo. E a gente tem essa certeza. A gente cria os filhos para que eles voem, alcem voos maiores, mais distantes e cheguem onde a gente não conseguiu chegar. Quando a gente tiver essa visão de reino, aí essa divisão vai acabar. Sem sombra de dúvida. E é muito interessante porque no verso 8 diz o seguinte: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. E é interessante falar, quando Jesus fala todos que vieram antes de mim, Jesus não está se referindo a Satanás. Sabe por quê? O diabo não veio antes de Jesus. Porque Jesus estava no princípio de tudo. Então, não é a prova de que não é o diabo, o ladrão, que o capítulo 10 de João diz, está no versículo 8. Que ele diz que vieram outros antes dele e as ovelhas não deram ouvido para ele. Quem veio antes de Jesus? Satanás não veio antes de Jesus. Ele está falando justamente dos falsos pastores que se levantaram em Israel. E Jesus, quando estava em terra, que ele viu isso, ele começa a falar, de uma forma de parábola, mas cutucando a todo mundo e falando a realidade. Olha, esse era cego querendo guiar ovelhas cegas, e não vão em lugar nenhum. Obviamente que visto que Jesus, ele é eterno, visto que Jesus, ele é criador, ele estava antes de todas as coisas, antes de Satanás. E isso, o versículo 8, é a chave para que nós possamos entender que o ladrão de João 10:10 nunca foi Satanás, mas sim falsos profetas, falsos pastores, né, que se levantaram naquela época. Que se levantam hoje. Hoje também. Isso é bom colocar essa enfática, né, que se levantam hoje. Então, meu irmão, que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa de fato entender isso que nós estamos falando aqui essa noite. A nossa ideia não é de fato prejudicar ninguém, não. A nossa ideia é trazer uma expressão, uma verdade bíblica de um entendimento que muitos de nós entendemos errado. O ladrão de João 10:10 não é o diabo. Embora Satanás tenha o papel de assolador, embora Satanás tenha o papel de fato roubar a verdade do que a palavra diz, nesse texto especificamente não se refere a ele. O texto está falando de falsos pastores. Amém? Então que você possa entender isso e que você, em nome de Jesus, tenha a maturidade para discernir João 10:10, que Jesus Cristo, ele é o seu verdadeiro pastor. Aleluia. Amém. Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor, que nós recebemos nessa noite. Nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor possa nos dar discernimento, Senhor, sobre os pastores, sobre as doutrinas, Pai. Que o Senhor possa nos dar discernimento, Pai, que o nosso relacionamento, Pai, possa ser prioritário na nossa vida, prioridade, o nosso relacionamento contigo, Senhor. Tu és real, Senhor. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim.
És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Nós pertencemos a ti, Senhor. Abba, eu pertenço a ti, Deus. Oh, estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Os teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Tu és a nossa realidade, Jesus. Tu és, ó Pai amado, a nossa razão de viver. Pai, entra dentro dos nossos lares, ó Pai, entra dentro de cada casa essa noite, Senhor Jesus. Que a paz de Cristo venha reinar sobre toda a casa. Que a paz do Senhor venha reinar em todos os corações que estão nos ouvindo essa noite. Eu declaro, Pai amado, a salvação para aqueles que estão acamados. Eu declaro a cura para aqueles que estão amados. Eu declaro, Deus, coragem para aqueles que estão com medo. Pai, Tu és a nossa direção. Pai, obrigado, pois o Teu amor é real em nossas vidas. Pai, obrigado pelo poder da Tua palavra que nos transforma. Obrigado pelo poder da Tua palavra, Senhor Jesus, que nos dá o direcionamento correto. Obrigado, ó Pai amado, pela Sua palavra que nos alinha, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Pai, venha se revelar sobre cada filho, sobre cada filha. Pai, todos que estão nos ouvindo essa noite, Deus, que venha ter o coração, ó Pai amado, a pulsar. Que venha ter o coração, ó Pai amado, incendiado para buscar, ó Pai amado, o conhecimento da Tua palavra. Que venha despertar, ó Pai amado, em meio a nós, ó Deus, uma geração sedenta pelo conhecimento da Tua palavra, para que possa, Pai amado, em nome de Jesus, através da Tua palavra, haver a transformação e a libertação necessária para cada casa, para cada lar, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenham todos uma ótima semana. Aleluia.